Eu acho fundamental, não é, que o Congresso Nacional Brasileiro tome uma providência em relação ao modelo de privatização que aconteceu. Por quê? Porque ainda há muito equívoco, há muita manipulação ideológica, muita exploração, porque como há muitos defeitos no Estado brasileiro, muita coisa mal cheirosa, então a ideia simplória de uma privatização ainda prospera na cabeça das pessoas como solução para esses desatinos. Mal comparando, né, não é original a figura, mas é como se você, vendo uma vaca meio infestada de carrapatos, resolvesse ter uma solução fatal, dar um tiro na testa da vaca para liquidar os carrapatos. Mas, mal comparando, foi isso que aconteceu. Eu não sou muito a favor desse tipo de CPI, delegacia de polícia. Acho isso uma distorção. Sim. Acho que o Ministério Público, se há uma notícia crime, como há, né, nesse livro, que, aliás, a população precisa conhecer, porque sumiu da grande mídia, ninguém fala no livro, é preciso que as pessoas conheçam. Tucana de Amaury Ribeiro Júnior. Importante ler esse livro, tomar conhecimento, pelo menos, de um resumo do livro, e ver o que tem de fundamento naquilo ali. Claro. Não é? Mas essa é a proposta do líder do PT no Senado, o senador Humberto Costa, por Pernambuco, que sugeriu que o Ministério Público e a Polícia Federal investigassem as denúncias do Amaury. Como a Polícia Federal é subordinada ao Executivo, é de bom alvitre que seja o Ministério Público. Tá certo. O senhor acredita, então, que essa CPI sai? Não. Não? Não. Também não? Porque, vou explicar de novo, né? Porque envolvido na privataria ou na privatização ao modelo Fernando Henrique Cardoso, estão todos os megagrupos, ou todos é uma palavra que eu não deveria usar, quase todos os megagrupos econômicos do país, inclusive aqueles da comunicação. Então, não é provável, porque o poder real no Brasil são essa gente, está nessa gente, né? A plutocracia, né? O governo de ricos, né? Bancos, megacorporações de mídia, né? Com essa associação aí, estão por detrás, e as mega empreiteiras. Então, essas três forças provavelmente não permitiriam que acontecesse uma coisa esclarecedora, né? E as empreiteiras participaram ativamente da privatização? Não, e a maior parte dos megagrupos de comunicação também, e os bancos também. É um negócio de cinema, porque aquele do Daniel Dantas, por exemplo, o Fernando Henrique obrigou os fundos de pensão a comprar a maioria do capital, mas ao mesmo tempo entregar, por um acordo de acionista, o controle ao acionista minoritário. É como se a gente se juntasse aqui, nós tudinho, comprássemos uma coisa, cada um dando R$10, coisa custou 100, e ele ali deu R$1. E a gente assina aqui um acordo que os 99 aqui não manda nada e que ele que tem R$1 é que manda. Assim é garapa. Parece que é irônico, mas foi o que aconteceu. Mas por isso que é importante uma CPI, para poder desnudar esses preconceitos, né? E depois os padrões de eficiência. Por exemplo, a telefonia é citada como um belo exemplo do efeito positivo da privatização. Eu privatizaria o setor de telefonia, se presidente fosse. Porém, o brasileiro não sabe que no modelo em que foi feito, o brasileiro paga a maior tarifa do mundo. Sem rival. Nós pagamos a maior tarifa de telefone do mundo. E se for um pré-pago, que é o do povão, aí é que é caro mesmo. Não tem comparação. Né? Energia elétrica, distribuição, não vejo o maior problema. Geração e transmissão não privatizaria. Mas as distribuidoras, não vejo o maior problema. Porém, o modo como foi feito, permitindo o modelo de propósito, permitindo, por exemplo, dolarização escondida da tarifa, via IGPM, que não faz sentido indexar, nenhum sentido. É contra a filosofia do Plano Real que eu ajudei a instalar, a consolidar, e eu sei como é contra, né? Mas permitindo, por exemplo, que a empresa de energia de Pernambuco pague pelo preço cheio uma geradora dela própria que está parada e meta isso na tarifa. Isso é um escândalo. E brasileiro paga a maior tarifa de energia do mundo, tendo a matriz energética mais limpa e barata do planeta. Veja bem, eu falei mais limpa e mais barata do mundo. Nória, conivente. Veja a Vale, como é que a Vale foi privatizada? Eu conversava com o senhor. O que se recebeu, né, naquele cheque, né? Quando o senhor fala Vale, é a companhia Vale do Rio Doce. A maior mineradora de ferro do planeta. Não é Vale Refeição, Vale do Rio Doce. Vale do Rio Doce, tem razão, perdoe-me, eu fui impreciso. Quando a Vale do Rio Doce foi privatizada não, foi entregue, foi doada de maneira criminosa. Em que governo foi isso aí? O governo de Sua Excelência, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Quando ela foi privatizada, o valor recebido foi de 3,33, uma fraçãozinha, bilhões de dólares. Não deu para pagar esse valor, um mês de juros da dívida pública. E de maneira criminosa ela foi entregue. Né?
interessante, telespectador, que anualmente a gente examina os balanços dessas empresas privatizadas e os balanços apresentam lucros líquidos bilionários. A Vale do Rio Doce, por ano, tem lucro líquido de 10 bilhões de reais, sendo, aliás, uma das ações também muito disputadas no estrangeiro. Se o senhor me permite, ninguém diz que o valor dela era superior a 1,5 trilhão. Ninguém diz isso. Ela foi doada. Essa é a questão. Quem estava por trás? Vamos dizer, quem estava por trás eram grupos multinacionais poderosíssimos. Haja vista a presença do senhor George Soros, um dos mega bilionários do planeta. Estava fazendo, por acaso, alguma caridade ao investir na Vale do Rio Doce? A Vale do Rio Doce era, e ainda continua sendo, uma questão estratégica, porque os minérios representam a nossa segurança. Quando ele compra a Vale, isso fica para o próximo bloco, eu sei se o senhor vai chamar, ele está comprando ativos reais, e não ativos financeiros, moeda falsa. Ele está comprando riqueza real. Então, pelas suas explicações, a Vale do Rio Doce, ela não foi privatizada, foi expropriada. Exatamente. Vendeu-se o controle, porque ela não foi vendida, o que você deu foi o controle das ações. Né? Uma parte pequena, mas quem comprou passou a ter o direito de dizer o que explora, quando explora, para onde manda e por quanto. Então o seu lucro também, que é astronômico, está sendo repassado para o estrangeiro? Claro. Deputado. É capital internacional, é o poder mundial, a poderância das riquezas dos países ditos em desenvolvimento. Nós somos, na verdade, perdoe o senhor, perdoe os telespectadores, os colegas que estão participando, nós somos uma colônia gigante.